Oi, tudo bem? Nós vamos falar sobre ácidos. São as aulas 34, 35 e 36 da Bienal. Depois, no caderno de exercícios, no capítulo 9, vamos realizar as tarefas mínimas, exercícios de 25 a 30, de 36 a 39 e de 50 a 54. Então, o ácido, segundo Arrhenius, ele é um composto que, em meio de uma solução aquosa, ioniza liberando o cátion H+. Então, numa dissolução com água, o que ocorre com o ácido é uma ionização. Na maioria das vezes, isso vai depender de quantos hidrogênios ionizáveis ele vai ter. A partir disso, nós estabelecemos etapas. Por exemplo, o ácido sulfúrico sofre uma primeira ionização, H+, mas ainda sobra um hidrogênio, ficando um ânion HSO4-. Esse ânion HSO4- sofre nova ionização liberando outro H+, e aí então sobra somente o ânion sulfato SO4-2-. Então as etapas, ao serem somadas, nós temos o ácido sulfúrico se ioniza na presença de água, liberando 2 cátions H+, e o ânion SO4-2-. Em tese, eu só preciso olhar quantos hidrogênios eu tenho e será proporcionalmente direto a quantidade de H+ liberado na solução aquosa. Quanto à nomenclatura, nós temos que saber que existem dois tipos de ácidos principais. São os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, ou hidroácidos, são aqueles que não possuem oxigênio na sua composição. E os oxiácidos são aqueles que possuem o oxigênio. Então, a nomenclatura dos hidrácidos é muito simples. Eu vou utilizar apenas o sufixo hídrico. Então, eu vou considerar qual é o elemento que está envolvido na formação daquele ácido e acrescentar o sufixo hídrico. Em alguns casos, eu tiro a vogal O para que fique melhor a nomenclatura, mais fácil de pronunciar e soe um tanto quanto mais agradável. Então, exemplos aqui, ó, HF, HCl, HBr, coloquei alguns aqui. Ó. F nós sabemos que é flúor, então fica ácido fluorídrico. O cloro, ácido clorídrico. E o HCN e o CN, aqui seria do ânion cianeto, então fica ácido cianídrico. Então esse formato é para a nomenclatura de hidrácidos. Os oxiácidos têm um pouquinho de diferença e eu preciso me valer do ácido padrão. O que é o ácido padrão? É aquele referência do qual eu posso derivar toda a nomenclatura. Então perceba, o ácido padrão segue o mesmo esquema, ácido, o elemento, e aqui o sufixo que nós vamos colocar é ico. Só que aqui existe um precedente. Posso acrescentar ou tirar átomos de oxigênio em alguns casos. Então, quando eu acrescento um átomo de oxigênio, perceba que nós ganhamos agora um prefixo, per. O per vem de hiper, ou seja, que tem muito oxigênio. Então, fica per como sufixo, o nome do elemento, e ico, do sufixo, na verdade, o per como prefixo. Se porventura em cima do ácido padrão ele perder um átomo de oxigênio, ele fica, entre aspas, pobroso. Então o sufixo é oso. Se porventura ele perde mais um em referência ao anterior ou 2 em referência ao padrão, ele fica hipooso. Então prefixo hipo, de muito baixo, e o sufixo oso. Então eu tenho aqui uns exemplos de ácidos padrão. HClO3, o clórico, H2SO4, o sulfúrico, HNO3 nítrico, H3PO4 fosfórico e o H3CO3 carbônico. Como eu disse, alguns casos não admitem ou não vão ter todas essas nomenclaturas. Somente o grupo 17 que vai ter todas as nomenclaturas e o fósforo também. Então nós teríamos aqui um exemplo do ácido clórico. Se ganhar um oxigênio, ele ficaria, ou seja, HClO4, perclórico. Se em relação a esse ele perde um oxigênio ficando HClO2, ele ficaria cloroso. E se perdesse mais um HClO, ficaria hipocloroso. Então, do grupo 17, todos eles estão suscetíveis a essa nomenclatura aplicada. Quanto à classificação, nós temos quanto a hidrogênios ionizáveis e força. Os hidrogênios ionizáveis nós falamos lá no começo. É olhar para a fórmula molecular e observar quantos hidrogênios ele tem presente e a partir disso
eu fazer essa classificação. 1 hidrogênio monoácido, 2 diácido, 3 triácido, 4 tetrácido. Então essa é uma forma de classificação bem simples. Quanto à força, basicamente se eu tiver informação de coeficiente de ionização, se ele for maior que 50%, significa que é um ácido forte. Se esse valor ficar entre 5% e 50%, ele é semiforte ou moderado. Se ficar abaixo de 5% é porque ele é fraco. Se eu tiver uma relação de um oxiácido, eu posso fazer o número de oxigênios menos o número de átomos de hidrogênio e obter números. Se esses números forem 2 ou 3, significa que é forte. Se for 1, significa que é semiforte ou moderado. Se for 0, é fraco. Aqui nós temos uma exceção, o ácido carbônico, embora seja, veja, 3 menos 2 daria um ácido semiforte ou moderado. Porém, na realidade, ele é um ácido fraco. E quanto às suas propriedades químicas, quando a gente fala de ácido, notoriamente nós estamos falando de acidez. Então, isso é facilmente observado na escala de pH. O que é a escala de pH? É uma escala que parte do 0 até o 14 e mensura o índice de acidez de um determinado ácido ou no meio onde ele se encontra. Então, como que funciona? O 7 indica uma neutralidade. pHs 7 são de substâncias neutras. Quando esse número se aproxima do 0, ele mais ácido será. Então, 1, 2, eu tenho substâncias extremamente ácidas. 6, 6,5, perto da neutralidade. E a partir do 7 até o 14, nós vamos ter substâncias básicas, ou seja, alcalinas, que são o contrário de ácidas. Dito isso, nós temos sempre a parte ácida do 0 ao 7 quando eu falo de pH. Quanto às propriedades também, nós temos a ocorrência de chuvas ácidas, que são a formação de alguns ácidos a partir de alguns óxidos que são liberados na atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis ou de algum outro tipo de ação humana. Os mais importantes são o ácido carbônico, proveniente do dióxido e do monóxido de carbono, o ácido sulfúrico, proveniente do dióxido e do trióxido de enxofre, e o ácido nítrico, proveniente do monóxido e também do dióxido de nitrogênio. Um ácido, quando ele reage com algum metal, seja qualquer metal, vai sempre haver a formação de gás hidrogênio e um sal daquele metal. E quando ele reagir com carbonato ou com bicarbonato, sempre vai ocorrer a formação de gás carbônico, ou seja, o dióxido de carbono. Realize as atividades da apostila. Se tiver dúvidas, é só me procurar.